transforma o ego em escravo e se coloca como senhor. Então o complexo, ele realmente humilha, ele escraviza, ele é maior e mais poderoso, ele aciona, ele tira o ego do trono. O ego, que é o centro da consciência, ele é nocauteado pelo complexo. Jung já dizia que os complexos são autônomos, em sua lógica única eles se instalam soberanamente no centro da consciência e desalojam o ego, causando grande sofrimento psíquico, tanto crônico como agudo. Considere outro exemplo. Atendi um homem de cerca de 30 anos que constantemente relatava conflitos profissionais nos quais ele se sentia lesado. Seus projetos não davam certo, seus conflitos, porém, não se restringiam ao trabalho, a sua relação com o síndico do prédio, onde ele morava, por exemplo, facilmente o deprimia e o fazia se sentir em desvalia, sem que qualquer mal-entendido ocorresse. Ao mesmo tempo em que sua vida profissional não deslanchava, ele era frequentemente possuído por um amor romântico que desviava o foco de sua vida profissional. Retirava-o também do contato com seus filhos e com sua mulher. Na relação transferencial, 5 minutos de atraso para o início da sessão de análise eram suficientes para ele se deprimir e sentir-se desvalorizado. Tinha dificuldade de cumprir o acordo dos honorários da análise, mas bem no meio da sessão, quando se sentia querido, pagava-me com um sorriso nos lábios. Tal e qual uma criança recompensa o seu pai com um beijo após receber um presente. O complexo paterno negativo contaminou grande parte de sua vida profissional e afetiva. Ele desenvolveu defesas psicopáticas nas quais ora lesava ou era lesado pelo seu contratante. Esse homem havia tido um pai pouco empático e rígido demais, que protagonizara na infância de meu paciente episódios sádicos que o feriram profundamente em seu narcisismo. As figuras de autoridades com quem meu paciente se relacionava recebiam a projeção do complexo paterno negativo. Ele apresentava propensão de emaranhar-se com objetos do mundo externo que representassem essa autoridade. Uma pessoa mais rígida, por exemplo, era transformada em um juiz com força supra-humana. Além disso, pelo fato de seu princípio paterno ser frágil, seu complexo materno também se apossava do seu ego, deixando-o à mercê de idealizações excessivamente românticas da ânima, que o distanciavam do princípio de realidade. Então o sujeito estava sempre preso a alguma fantasia, assim, ele não sucumbia à realidade, assim, o tempo todo a realidade era insuportável, porque esse princípio paterno não foi bem estabelecido, assim, não permitiu um eixo saudável de conexão com a fonte, não permitiu esse estado que o Winnicott chama de ser. Então ele é constantemente atacado por essa desvalia interna e compensa com muitas fantasias. Seu ego, portanto, estava muito misturado ao seu self, mesmo ele já estando na segunda metade da vida. Por outro lado, uma pessoa que teve um pai bom, suficientemente empático e que pôde, assim, humanizar o arquétipo do pai, mesmo quando vem a ter contato com uma autoridade com características de pai terrível, tem mais poder de discernimento para contorná-lo em vez de se deixar envolver com ele.
ela está assim mais diferenciada dessa autoridade. Porque dificilmente o indivíduo reconhece que são internas essas flechas, né? O porquê pega tanto, por que tantos ganchos, o porquê o afeta dessa forma. Então, quando o sujeito começa a perceber assim que há uma desproporção, já há um indício ali de consciência também. Vale-se dizer que um complexo misturado ao complexo do ego é uma relação incestuosa no nível da psique. O pai ou a mãe, mesmo que biologicamente mortos, influenciarão a consciência do filho. Em tais casos, uma análise bem-sucedida poderá humanizar esse arquétipo do pai ou arquétipo da mãe pela lenta conscientização do mecanismo da transferência negativa, que outrora estava espalhada no seu mundo objetal. Então, esse pai, essa mãe negativa, em algum momento vai estar no chefe, na chefa, na esposa, no esposo, e à medida que vai sendo conscientizado pelo reconhecimento das projeções dos complexos negativos também sobre o analista, bem como pela posterior conscientização dessas projeções e a integração do conteúdo dadas pelo próprio analisando. Tal vivência humanizadora... Raquel. Oi? Raquel, é uma tecla bem batida, né? Essa questão de que os pais influenciam na formação do filho, mas não tem jeito de fugir disso, né? Se tem alguma coisa assim que pega mesmo na evolução, tá aí, né? A gente vê isso constantemente, né? E também a gente não nasce, né, papéis em branco, a gente já nasce com essa ímago do pai, essa ímago da mãe, essa imagem. A gente, de alguma forma, já tem uma propensão a encarar as coisas de uma forma, né, que tem a ver com esses objetos que nos são necessários também, que nos ajudam a carregar também parte de nossa sombra. Porque quantas pessoas, né? Quando é uma projeção positiva, a gente lamenta, né? Puxa, esse pai é tão incrível, esse sujeito, coitado, né? Não integra essa força para ele. Ou quando o pai é tão terrível e esse sujeito só tá ali no polo vítima desse pai terrível, né? Também tem esse desequilíbrio, assim, não percebe-se esse aspecto terrível em si, ele tá sempre fora, e ele tá sempre sendo vitimado em alguma situação, por não integrar esse aspecto também em si. E até que tem essa luz da consciência, né? Que a pessoa percebe que ela tem que fazer um movimento, né? Nesse quadrante aí todo, né? Porque tem gente que fica só na vitimização, fica ali reclamando, né? Mas ela precisa fazer esse movimento, né? Em direção a ela e para sair disso daí, né? Desses ganchos aí que estão prendendo, né? Sim, não é culpabilizar a vítima, é sair de um lugar de impotência, é integrar, assim, é justo se libertar do tirano, né? Para sair das garras do tirano, é integrar, assim, esse aspecto. Então, uma pessoa que teve um pai bom, suficientemente empático e pôde assim humanizar o arquétipo do pai, mesmo quando vem a ter contato com uma autoridade com características de pai terrível, tem mais poder de discernimento para contorná-lo, em vez de se deixar envolver por ele. Que a pessoa que tem ganchos psíquicos, que sofreu com o aspecto, com o complexo paterno negativo, ela já se arma inteiramente, ela perde o senso da realidade. Muitas vezes o monstro é desse tamanho, ela enxerga 10 vezes maior porque ela já está ali, hiper reativa, já está fóbica em relação àquela situação. Então essa pessoa que tem esse complexo positivo
ela consegue discernir e contornar quando lida com o aspecto negativo e terrível do complexo. Ela está assim mais diferenciada dessa autoridade. Aquelas pessoas que falam, às vezes até, não, o pai é assim mesmo, o pai, consciência dele é essa, fazer o quê? Não tá idealizando, não tá achando que o pai é um Deus, que é o máximo, tá consciente que é um ser humano, que teve as suas limitações, que ele não deu porque ele não tinha, não é porque ele é um monstro, que ele não deu porque ele não tinha, que cada um dá o que tem, dá o que pode. Então ela está assim diferenciada dessa autoridade. Vale dizer que um complexo misturado ao complexo do ego é uma relação incestuosa no nível da psique. O pai ou a mãe, a pessoa simplesmente ela não se diferencia desse pai ou dessa mãe. Isso que a gente fala, essa relação incestuosa. Aquela pessoa que fala, meu pai era isso, era aquilo, ela faz igualzinho, mas ela não se percebe. Tá o nível do incesto. O pai ou a mãe, mesmo que biologicamente mortos, influenciarão a consciência do filho. Em tais casos, uma análise bem-sucedida poderá humanizar esse arquétipo do pai ou arquétipo da mãe pela lenta conscientização do mecanismo da transferência negativa que outrora estava espalhada no seu mundo objetal, e pelo reconhecimento das projeções dos complexos negativos sobre o analista, bem como pela posterior conscientização dessas projeções e a integração do conteúdo delas pelo analisando. Então é muito importante, assim, quem faz análise, a gente às vezes está numa era muito good vibes, onde a gente vai ter sim as nossas impressões negativas, assim, em relação ao analista, e é importante sustentar também esse lugar. Muitas vezes é porque tá chegando ali nas nossas feridas, porque vai tocar onde doeu. E se é uma pessoa assim que eu estabeleci esse vínculo de confiança, o ideal é que eu deixasse mesmo tocar, assim, deixasse novamente aquele sentimento, revivesse aquela situação que foi insuportável em algum momento, de outra forma, com outra compreensão, abarcar aquele sentimento para deixar ele ir, finalmente ele poder ir, ele poder fluir, poder passar. Aquilo que não passou internamente tende a vir nesse vínculo transferencial. E muitas pessoas não aguentam chegar nesse lugar, assim, não aguentam, assim. Começa a ficar um pouquinho mal, começa a vir essa insatisfação, começa a achar, poxa, o pai e a mãe eram manipuladores, da pessoa, meu analista tá me manipulando. Leva isso para a sessão. Leva essa sensação, isso que você está revivendo. Traz para a consciência, não foge. Então, o pai ou a mãe, mesmo que mortos, influenciarão a consciência do filho. Em tais casos, uma análise bem-sucedida poderá humanizar esse arquétipo do pai ou arquétipo da mãe, pela lenta conscientização do mecanismo da transferência negativa que outrora estava espalhada no seu mundo objetal e pelo reconhecimento dessas projeções dos complexos negativos sobre o analista, bem como pela posterior conscientização dessas projeções e a integração do conteúdo delas pelo analisando. Para algumas pessoas dói muito essa humanização desses pais, assim, porque a hora eles deveriam ser perfeitos. A gente acha que pai e mãe tem que ser perfeito, né? Senão não deveria ser pai e mãe. Só que é mentira. Não são. Não são. Então, aceitar essa humanidade no outro, aceitar essa humanidade em si, é um trabalho também.
Tal vivência humanizadora permite que o indivíduo desenvolva um princípio paterno ou materno positivo consigo mesmo e junto àqueles que estão ao seu redor. Tira essa carga, né? Essa carga da perfeição, essa carga ideal, desse super ideal que não se realiza. A conscientização e a humanização podem ocorrer por outros caminhos que não pela transferência interpretada. Separar ego de self é, portanto, árdua obra que leva o tempo de uma vida e que muitas vezes, mesmo com os esforços do ego, não se realiza. No ponto onde houve uma ferida narcísica devido ao fato de pelo menos um dos pais não ter correspondido suficientemente à idealização nele projetada, será desenvolvido um complexo negativo. Tal complexo tenderá a invadir o complexo do ego e tornar o seu lugar no comando, isso é, o leme que dá a direção e autonomia ao sujeito. Então é muito fácil perceber o papel desses complexos na nossa vida e a influência que eles têm. O duro é se diferenciar deles, entender que se eu tenho um complexo paterno negativo, a vida não vai ser sempre ruim. Eu tenho essa impressão, vou ter essa impressão que a vida fecha as portas, literalmente, para mim. Mas à medida que eu vou me diferenciando disso, vou criando esse eu, desenvolvendo autonomia em relação a esse complexo, vai expandir esse olhar, essa visão de mundo tende a melhorar, assim, a dar uma outra expectativa. Por isso que é importante se diferenciar do complexo. Seja bom ou seja mal, porque se a gente pensa também o complexo bom, também destitui o sujeito pai bom. Ai, meu pai era tão bom, meu pai era tão bom, não está mais nesse mundo e eu nunca serei igual a ele, o mundo nunca viu alguém igual ao meu pai. Também destitui o sujeito da mesma forma. Assim, talvez conserve alguns sentidos de puerilidade, de ingenuidade perante a vida, assim, porque esse pai ele era só bom, né? Ele era completamente bom. Então é uma parte mais desenvolvida do que a outra. E é muito fácil também a gente perceber o complexo, se ele é dominante, se ele é bom ou é mal. Não sei se ele concorda, assim. Algumas pessoas a gente fala, você lembra como a sua mãe cuidava de você? Como ela gostava de você? Tem pessoas que falam, não fui, mesmo que foram, porque o complexo ele não tem a ver com a realidade muitas vezes. Não fui cuidada mesmo, eu tenho certeza que eu não fui. E a irmã dela, que foi criada da mesma forma que ela, fala, não, nossa, minha mãe me buscava na escola todo dia, como ela gostava de mim. São a mesma criação, mas o complexo ele age de uma forma diferente para cada uma dessas pessoas. E causa essa comum impressão. também, né, Raquel, ver se muitas pessoas vê na maldade a bondade, né? Então, assim, justifica, né, nessa questão de pais, dos pais, né, principalmente aquele pai que já morreu, a mãe que já morreu, né? Assim, até na maldade a pessoa era boa, porque ela pensava ela pensava no meu bem, né? Então, assim, fica naquele círculo, Batia, né? não deixava sair de casa, obrigava a limpar a casa porque ela estava me educando. Sim. Estava Ela me apanhei e não ensinando, morri. estava me ensinando a viver, né? A viver o futuro, a ser forte na vida, que nada. E a outra Onde que pessoa. está a força? Mas é muito doido isso de você ver como é que realmente eu tenho mais dois irmãos e como é que cada um descreve a relação, né?
a visão da mãe para cada um. E até a visão minha em relação à minha mãe, dela em relação à mãe e tal, tem essas comparações, né, realmente. Parece que são mães diferentes. Apesar de ter pontos em comum, mas tem pontos diferentes, assim. É bem curioso. Eu achei que fosse pelo tipo de criação diferente ou modificação, porque vai tendo os filhos, vai modificando, pode modificar em algum aspecto, né? Faz sentido isso, né?